Tá bom, agora eu vou começar. Tá gravando? Tá, ótimo. Deixa eu ajeitar aqui. Tudo bom, pessoal? Meu nome é Renata, sou professora de física e eu criei esse canal para falar um pouco sobre física, sobre diversos assuntos que me interessam. E eu queria compartilhar com vocês. Eu vou começar o canal falando do assunto que eu mais gosto, que é livros, né? E eu vou fazer a resenha de um livro que é um livro didático de física de um autor americano. Tô até com ele aqui. Chama Física Conceitual, do Paul Hewitt, né? E esse livro, gente, ele é sensacional. Por que eu digo sensacional, né? Tem muitos autores, você pode falar assim, Renata, mas poxa, vamos prestigiar autores brasileiros, o que você acha? Eu acho uma ótima, né? Tem o Pietro Colla, Beatriz Alvarenga, Alberto Gaspar, já trabalhei com esses autores, com os livros desses autores, e eles são ótimos, muito bons, mas esse livro, gente, é uma joia. Por que eu falo que ele é uma joia? A forma como ele apresenta os conceitos da física é linda, né? E é completamente diferente da forma como ela é apresentada nos livros didáticos brasileiros. Pelo menos assim, todos que eu trabalhei têm uma forma muito definida já de como eles apresentam esses conceitos. E especialmente na disciplina de mecânica, todos que eu trabalhei começam com o conceito de cinemática de descrição do movimento. Então, qual o problema disso? Aí você pode me perguntar, mas professora, qual o problema de começar com cinemática, né? Com a descrição do movimento? O problema, pessoal, é que assim, você não definiu movimento, você não definiu o conceito de aceleração, de velocidade, você já chega falando da descrição de uma, né? Você já chega descrevendo algo que você não conhece de fato, entendeu? Porque depois, lá na frente, que ele vai definir movimento, que ele vai definir a força, a aceleração, né? Então, assim, essa discussão existe muito dentro da universidade, eu lembro disso, e olha que eu fiz física, né? Fiz a minha graduação há 20 anos. E era uma coisa muito forte, né, essa ideia de que não deveria se começar o estudo da mecânica pela cinemática. Só que, os professores falam que não devem, aí eles vão lá, fazem um livro didático e começam com cinemática, com descrição de movimento. Então, né, gente, olha esse livro, tá vendo? Autor americano, esse cara não tem apreço com vestibular, não tô dizendo que os outros professores têm, mas quer queira ou que não, no Brasil é uma cultura muito forte, muito enraigada a questão do vestibular, então criou-se essa linha de raciocínio e todo mundo segue, né? Esse cara não. Se você abre o livro é de capa dura, tá, gente? Lindo, lindo, cheio de ilustração. Ai, o cheiro de livro de biblioteca que eu amo. Tipo de folha, assim, brilhante. Ele é muito bonito. Ele é um livro muito, muito bem feito, muito bem pensado. Ele é inglês, né? Ele é um livro. Essa é a tradução do livro em inglês. O livro em inglês chama Conceptual Physics, desse Paul Hewitt. E a tradução foi feita por um professor, um pessoal da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, porque ele foi traduzido pela Bookman. E a Bookman é uma editora do Rio Grande do Sul, né? Então, enfim. Mas a tradução tá muito bem feita também. Achei que eles tiveram um cuidado muito bom na tradução. Tem algumas coisas que eu também vou discutir nesse vídeo sobre essa tradução, mas no geral tá ótimo, assim, tá bem legal. Quando você abre o livro, né, que você vai no índice, você tem um primeiro capítulo que ele vai introduzir fala sobre a ciência. Então ele vai falar
das medições científicas, vai falar dos métodos científicos, enfim, tudo isso os livros didáticos brasileiros também fazem. Uma coisa bem legal, vai falar sobre conceito de medida, enfim. Mas ele fala uma coisa legal, que ele começa falando de experimentos do Aristóteles, né? Que são experimentos que os antigos filósofos gregos faziam para medir tamanho da Lua, a distância da Lua, a distância do Sol, enfim. E é com essas medições que ele, né, com esses experimentos que ele vai falar de medições científicas, métodos científicos também tem uma discussãozinha legal, enfim. Aí, depois dessa introdução, aparece assim, parte 1. Mecânica, né? Primeiro capítulo da mecânica, que na verdade é o segundo capítulo do livro, é Primeira Lei de Newton do Movimento, Inércia. Ai, gente, olha que lindo, chega a escorrer uma lágrima do meu olho. Ele começa falando da cinemática? Não. Ele vai descrever o movimento? Não. Ele começa falando do movimento, entendeu? Ele começa definindo o movimento. E aí, e mais, não é assim, simplesmente chega e pá, né, joga lá a primeira lei de Newton. Não, ele começa falando de Aristóteles, como Aristóteles explicava o movimento. Aí ele fala de Copérnico e o movimento da Terra, entendeu? Depois ele vai falar de quem? Dos experimentos de Galileu, a torre inclinada, o plano inclinado, para daí ele entrar com a primeira lei de Newton. Gente, isso é uma coisa que permeia todo o livro, tá? Todo o livro dele, ele faz, assim, ele usa a cronologia histórica para apresentar os conceitos. Então, é basicamente como os conceitos foram desenvolvidos ao longo da história, que ele vai apresentar no livro. Ele segue essa premissa. Então, assim, fica muito mais claro, né? Fica muito mais intuitivo, porque nós, quando crianças, somos muito mais aristotélicos do que modernos, né? Vamos combinar que ninguém nasce achando que física quântica, entendendo física quântica. Você começa com um pensamento muito mais próximo de Aristóteles, no sentido de que, você, uma criança de 3 anos, olha para o céu e enxerga o sol saindo de um lado e indo para o outro, então, legal, o sol se move, eu tô aqui paradinho, entendeu? E aí, então, assim, a gente tem um desenvolvimento lógico, né, natural, o ser humano tem esse desenvolvimento e ele segue essa linha de raciocínio, entendeu? Então, ele vai introduzindo os conceitos segundo a forma histórica como eles foram introduzidos. E aí, ele vai falar de equilíbrio de corpos, né? Então, enfim, ele começa lá com Aristóteles, passa para Galileu, entra com a primeira lei de Newton, define o equilíbrio de corpos e o movimento da Terra. Aí você fala, mas cadê o movimento retilíneo? Afinal de contas, eu preciso fazer o MOVE, o MRU, MRUV, cadê isso daí? Aí ele mostra. O terceiro capítulo, né, que é o segundo capítulo da parte 1, é movimento retilíneo. E aí, nesse capítulo, depois de mostrados, definidos conceitos, né, seguindo essa lógica histórica, ele entra com a descrição do movimento, né? Então, ele vai falar ele define aqui no livro a tradução como rapidez. Porque em inglês, eles usam velocidade escalar como sendo speed, que é rapidez, né? Traduzindo ao pé da letra. E depois no próximo ponto, né, o próximo tópico é velocidade, que é a velocidade vetorial. Ai, gente, outra coisa, ele fala de vetor dentro da primeira lei de Newton com força, entendeu? E assim, é tudo junto, tudo misturado, fica quase que intuitivo você entender o que é vetor. Ele não para assim, tipo, para tudo, agora a gente vai definir vetor, vai falar o que é vetor, para depois aplicar isso numa grandeza, né, numa grandeza vetorial. Não, ele já apresenta uma grandeza vetorial da forma vetorial, já falando de sentido e direção e tudo assim, né, muito misturado, muito palpável, entendeu?
esse livro, ele é incrível. Eu não tenho como descrever esse livro, mas enfim. Voltando à questão da rapidez e velocidade, né? Então, em inglês, eles têm o speed e o velocity, que é a velocidade escalar para o speed e a velocidade vetorial para o velocity. E eles traduziram a speed como rapidez. Então, ele fala de rapidez instantânea e rapidez média, que é velocidade escalar instantânea e velocidade escalar média. Na verdade, porque eu percebi que eles fizeram isso, né, os tradutores, porque para manter a ideia de velocidade como sendo um conceito de rapidez, do quão rápido você se desloca ao longo do tempo, né? Você muda a sua posição ao longo do tempo. Então, acho que eles quiseram manter essa relação, por isso que eles mantiveram o nome rapidez ao invés de velocidade escalar. Mas é muito legal. Aí, depois do movimento retilíneo, né, ele lembra que ele já escreveu, né, ele conceitou o movimento, ele conceitou a lei de inércia, aí ele apresenta a descrição como você descreve o movimento, e aí ele vai falar da segunda lei de Newton, que ele vai, de fato, definir a força, né, força que produz aceleração. Olha que lindo! Aí a terceira lei de Newton, enfim, né, vai falar de momento, de energia, gravidade. Acabou a parte 1, que é mecânica. Aí ele entra com a parte 2, que é o quê? Que é termodinâmica? Sim, só que ele fala assim, propriedades da matéria. Ele vai falar da natureza atômica da matéria. Sim, gente, ele começa falando da natureza atômica da matéria. Porque lembra do eixo histórico, né? Questão de você definir os conceitos segundo a lógica histórica. Então, assim, ele não entra com calor já de cara. Não. Ele vai mostrar como foi feita toda a evolução histórica, o conceito de matéria, sólidos, líquidos, gases, toda a evolução desse conceito atômico para daí entrar em calor. Ai, gente, olha, o livro é sensacional, né? Eu acho que já deu para dar uma ideia de como é esse livro, do que ele apresenta. Eu acho que, assim, existem, sim, livros didáticos brasileiros, de autores brasileiros muito bons, mas a gente ainda está muito enraigado nesse conceito de começar com cinemática, com descrição, enfim. Não sei onde teve esse turning point aí, onde que aconteceu essa mudança de paradigma, né? Assim, parafraseando Thomas Kuhn, mas eu acho que a gente devia repensar esse modelo. E as universidades, os professores dentro das universidades, na época em que eu estudava, né, a graduação, eles já pensavam nisso. Só que até hoje eles ainda... Por que ainda se escreve, né, se escreve livros didáticos começando com cinemática, gente? Vamos... Acho que esse vídeo era mais para mostrar uma ideia diferente, mostrar um livro de física com uma pegada um pouco diferente, embora seja americano, né? Vou mostrar mais uma vez aqui para vocês. Eu vou deixar aqui um link para vocês. Tem a Livraria Cultura Vende, a Saraiva Online, a Amazon, enfim, né? Vou passar o link. A tradução, eu só vi a tradução em português da 12ª edição, não sei se tem outras edições traduzidas, mas não é um livro caro, né? É um livro bem no valor, assim, dos livros didáticos mesmo. Nossa, eu pareço tão velha no vídeo. E é isso, né? Vamos repensar. É um livro legal para professores de física e um livro legal também para alunos de física, para quem gosta de física, aquele aluno que curte estudar um pouco mais essa matéria, para quem está prestando vestibular, eu acho que vale a pena. Eu não falei sobre os exercícios, como ele apresenta os exercícios que são divinos, mas isso vai ser um outro vídeo, senão esse vídeo vai ficar muito longo, tá bom? Beijo para vocês, é isso.